Nesse módulo a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o mecanismo de herança da maioria das doenças genéticas, né? Mas para isso a gente tem que voltar um pouquinho naquele conceito de que dos pares de cromossomos, né? Na verdade, por que eles são pares? Não é apenas porque eles têm o mesmo tamanho, né? Como já foi falado aqui. Na verdade, eles são assim porque eles codificam a mesma informação genética. Os cromossomos que compõem o mesmo par são chamados de cromossomos homólogos, que são cromossomos que vão fabricar, que vão ter a capacidade de fabricar as mesmas proteínas ou os mesmos tipos de proteínas. Então, por exemplo, se o gene da insulina está no cromossomo 11, né? Você pode ter certeza que no outro par do cromossomo 11, naquela mesma posição, você também vai ter o gene da insulina. E aí, partindo disso, né, se você tem uma localização definida de cada gene, nós então também puxamos o conceito de locus gênico, que é um termo em latim que, na verdade, significa local mesmo. É como se fosse o endereço desse gene dentro do cromossomo. Essa localização é mais uma convenção que o homem estabeleceu, mas para ele conseguir também se localizar e conseguir entender a localização de cada gene dentro do cromossomo. Uma ideia importante de se guardar também é que todos nós temos esses mesmos genes. Sim, todos nós temos 46 cromossomos e 23 pares. Nós temos todos genes para as mesmas coisas. E aí você vai ver um questionamento muito comum aqui, né? Mas será que eu tenho gene para câncer? Né? Na verdade, sinto informar, mas todos nós temos genes que podem ter mutações que causam câncer, né? Na verdade, a afirmação seria: eu preciso saber se eu tenho uma mutação para câncer. Genes todos nós temos. A questão é se a pessoa tem ou não alguma mutação, alguma alteração que vai provocar algum estado doente. Vejamos então, com um pouco mais de detalhe, um cromossomo, um par de cromossomos homólogos, que a gente já sabe que tem os genes para as mesmas coisas. Quando estamos falando de gene, de um mesmo gene, cada cópia que está em cada cromossomo homólogo é chamada de alelo. Então, cada característica, na maioria das doenças genéticas que nós trabalhamos aqui na Mendelics também, nós temos 2 alelos que vão codificar essa característica. Os alelos, na verdade, eles podem ter várias versões do mesmo gene. Existem versões que são consideradas normais e versões que são consideradas afetadas, ou seja, são alteradas de modo que vão provocar um estado patogênico. Mas essa conversa de normal e afetado a gente pode ter um pouco mais adiante. Se os alelos de um mesmo gene são semelhantes, a gente diz que esse indivíduo é homozigoto para essa característica. Já se os alelos são diferentes entre si, nós temos então um indivíduo que é heterozigoto para uma característica. Uma mesma pessoa pode ser homozigota para uma característica e heterozigota para outra. Depende, essa composição de alelos, ela é independente do gene, tá? Então você pode ter alelos semelhantes em um certo locus e alelos diferentes em outro locus. Um alelo, ele pode ser normal ou afetado naquela característica. Um alelo normal tem a capacidade de produzir um produto proteico normal, que vai com uma proteína saudável que vai contribuir normalmente para a sobrevivência do indivíduo. Já o alelo afetado, quando ele consegue se manifestar, ele muito provavelmente vai produzir uma proteína com defeito, né? Como ele tem uma alteração, essa alteração já vai provocar uma produção de uma proteína que não está perfeita, né? Que não está em seu estado normal. Essa mutação pode ser herdada ou não, mas ela vai ser responsável por produzir uma proteína defeituosa, que muitas vezes nem vai ter função, tá? Então esse conceito de afetado também é um conceito de alterado. Agora a gente pode estabelecer que uma doença genética, na verdade, nada mais é do que a causa, né, e toda a consequência de uma proteína que foi fabricada com algum tipo de defeito ou que não pode ser fabricada por conta de um defeito lá no DNA. Como esse defeito, de qualquer modo, está no DNA do indivíduo, toda a consequência proteica daquela alteração vai ser sentida pelo organismo. E aí, a partir disso, a gente também tem que estabelecer 2 novas ideias. A ideia de genótipo, que é o que aquela pessoa carrega em seus genes, a carga de DNA,
é o genótipo da pessoa, né? Enquanto que o fenótipo é como aquela característica aparece no indivíduo, seja em nível de proteína produzida, seja em nível de manifestação física e externa no indivíduo. Por exemplo, a mutação Val30-MET do gene TTR é um genótipo que causa um fenótipo de amiloidose familiar, que é uma doença, uma doença genética caracterizada por um problema progressivo nos nervos da pessoa. Então você veja aí que você tem um genótipo, que é o que o DNA realmente tem, e o seu efeito e a sua consequência final no indivíduo, que é o fenótipo. Então a gente vai sempre trabalhar com esses dois conceitos. Quando a gente fala de alelos dentro de um mesmo par de cromossomos homólogos, nós temos aí dois tipos básicos de alelos, né? Nós temos alelos que são ditos dominantes e alelos que são ditos recessivos. Os alelos dominantes, eles são sempre representados com letras maiúsculas. E os alelos recessivos são sempre representados por letras minúsculas, né? Mas como os alelos sempre vêm aos pares, então, nós temos então três possibilidades básicas de genótipo para uma certa característica do indivíduo. Por exemplo, assumindo que a nossa característica vai ser representada pela letra B, a gente tem aqui três possíveis genótipos de uma pessoa para esse locus B. A pessoa pode ser o que a gente fala de Bzão, ou seja, dois Bs maiúsculos. Se essa pessoa tiver dois alelos dominantes, o fenótipo dela com certeza será também dominante, né? Se ela tem, por sua vez, dois alelos recessivos, ou seja, que a gente chama de Bzinho, o fenótipo dele com certeza vai ser um fenótipo recessivo também, que é justamente o fenótipo codificado por esse alelo recessivo Bzinho. Mas, quando nós temos dois alelos diferentes, ou seja, um heterozigoto para uma característica, esse indivíduo vai ser Bzão e Bzinho. Nesse caso, aí vai valer a denominação que nós estabelecemos. O fenótipo que vai prevalecer é o fenótipo do alelo dominante. Que fique claro que essa relação não é bem assim, tá? A relação não é bem de dominância, né? Não existe uma disputa aí, ou não existe uma competição exatamente. Na verdade, no caso dos heterozigotos, sempre haverá um alelo que vai se sobressair aí, algumas aspas aí, tá? Mas ele vai o seu efeito vai se sobressair em relação ao outro. Mas veja, que a gente até agora não falou de doença e saúde, nós falamos apenas da relação entre os alelos, né? Um fenótipo dominante, ele pode ser um fenótipo normal, sem doença, ou um fenótipo afetado. Assim como um fenótipo recessivo também pode ser um fenótipo normal ou um fenótipo afetado. Sempre vai depender da doença. Cada doença tem o seu modo de ser. Cada doença tem o seu mecanismo, que vai dar a ela a classificação de doença dominante ou doença recessiva. Uma doença dominante é aquela que, para se manifestar, basta que ela tenha um alelo afetado. Então, nesse caso, né, o homozigoto dominante tem a doença, o heterozigoto também tem a doença, porque afinal ele tem pelo menos um alelo afetado, mas o homozigoto recessivo não tem doença e é considerado normal. Algumas doenças dominantes, por exemplo, a gente pode citar a doença de Huntington, síndrome de Marfan, a neurofibromatose, esclerose tuberosa. Todas essas doenças são ditas doenças de herança dominante, exatamente porque basta que eu tenha um alelo afetado para que a doença se manifeste no fenótipo. Por outro lado, a doença recessiva, para que ela se manifeste, ela precisa ter os dois alelos afetados, né? Então, veja, por exemplo, em comparação, na doença recessiva, o homozigoto dominante é completamente normal, assim como o heterozigoto. O heterozigoto também vai ser normal, porque nesse caso, o alelo dominante, ele é normal e ele se sobressai em relação ao recessivo. Então, numa doença recessiva, o heterozigoto continua sendo normal. Finalmente, o fenótipo que vai caracterizar a doença é apenas
apenas relativo ao genótipo recessivo, né? E a maioria, na verdade, a maioria das doenças que nós lidamos aqui na Mindelics são doenças recessivas, tá? E alguns exemplos que a gente pode dar são a fibrose cística, a anemia falciforme, a maioria dos erros inatos do metabolismo são doenças recessivas, né? E algumas, por exemplo, algumas mucopolissacaridoses, tá? Todas essas doenças, a pessoa doente, ela tem necessariamente os dois alelos afetados, os dois alelos afetados que são recessivos.